Diz a Bíblia assim, ó: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A primeira preocupação de Ezequias foi reparar a casa de Deus. Quando ele assumiu o reinado, quando ele entrou como rei naquele território, ele sabia que as vitórias dele, olha aqui para mim, para você entender, ele sabia que as vitórias dele dependiam da sua comunhão com Deus. As pessoas, ou os reis que antecederam ele, não se preocuparam com isso. Por isso, de tantos fracassos que teve Jerusalém, Israel, chamado povo de Deus, porque não houve nenhuma preocupação em manter essa comunhão com Deus. E quando a pessoa também não se preocupa, porque nós temos que trazer isso para a nossa vida, amém, pessoal? Se você não priorizar a sua vida com Deus, você vai começar a ter derrotas e fracassos na sua vida. E aos poucos, Satanás não vem e destrói tudo de uma vez. Você sabia que na vida do cristão, ele age diferente do que na vida daqueles que já são dele? Porque você sabe do trabalho, do agir das trevas. Você sabe que ele quer te destruir, quem sabe disso? Você sabe que ele não quer te ver feliz, sim ou não? Você sabe que ele não quer te ver prosperar. Você sabe que ele não quer te ver se dando bem no seu casamento, na sua família. Você sabe de tudo isso. Então, se ele vem e começa a causar todo tipo de danos, de problemas na vida da pessoa, imediatamente ela vai despertar para isso. O diabo está agindo na minha vida. Por isso ele vai trabalhando de forma que muitas vezes a pessoa nem perceba que ele já está atuando na vida dela. Como? Afastando ela de Deus. O papel dele é afastar a pessoa de Deus. E ele só consegue afastar a pessoa de Deus quando ele começa a trazer para a vida dela fraquezas, dúvidas em relação à palavra de Deus, frieza espiritual. Você pode ver que a pessoa que vai se afastando de Deus, ela já não usa mais a fé, ela já não tem mais força para usar a fé, ela vira uma pessoa morna dentro da igreja. Quem me entende? E é aí que ele começa a trabalhar, porque se você se encontrar morno na sua fé, ele vai poder então amarrar a sua vida e você não vai poder fazer absolutamente nada. E aí começam os problemas, aí começam a destruição na família, na saúde, na vida financeira. Enquanto ele não vê o fim, ele não desiste, porque o objetivo principal é levar, é tragar a nossa alma. Quem está entendendo? Por isso Ezequias, a primeira coisa que ele fez, quando ele assumiu o reinado, foi reparar a casa de Deus. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 4 diz: trouxe os sacerdotes, os levitas, os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora,
e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário, o que, igreja? A imundícia. Tirai do santuário a imundícia. Então haviam coisas no meio daquele povo que estava impedindo de Deus se fazer presente, se manifestar. Eles se tornaram pessoas religiosas. Alguns começaram até a adorar a ídolos, a pegar imagens e fazer daquelas imagens os seus deuses. Eles começaram a pecar, a andar no pecado, no engano, no adultério, na prostituição, na mentira, no roubo. Quando a Bíblia fala imundícia, você pode imaginar tudo o que não presta. E a ordem que ele deu foi essa, ó: todos devem se santificar e santificar a casa do Senhor. A casa de Deus é o quê? É o nosso coração, é a nossa vida. O santuário de Deus é o nosso coração. E eu sempre digo para as pessoas, e você sabe disso: o santo não habita no imundo. Se ele encontrar imundícias, ele não vai poder habitar. E se ele não habitar, o mal habita. Olha aqui para mim isso. Aonde não habita a presença de Deus, habita a presença do mal. Pelo simples fato da presença de Deus não habitar no coração da pessoa, o mal já se vê no direito de habitar. Eu não sei se vocês estão me entendendo, pessoal. Esta era a preocupação dele: como que a gente vai vencer se o diabo está agindo no nosso meio? Como que a gente vai vencer? Se a nossa guerra, pessoal, ela é espiritual, ela é contra as trevas, ela é contra o mal, como que nós vamos vencer se não andarmos em comunhão com Deus? E pelo fato da pessoa se afastar, Deus não se afasta de ninguém. É a própria pessoa que vai o quê? Se afastando dele. Ela começa a pensar que já está tudo bem, que ela não precisa mais tanto, que ela já conhece muito, que ela já sabe muito. Ela vai se afastando. E começa a sensação de bem-estar. O mal faz até a pessoa ter uma sensação de bem-estar, pensar que realmente está tudo bem, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Ela não faz ideia do quanto Satanás quer ver o fracasso dela. Mas quando você se aproxima de Deus, quando você tira da sua vida tudo que estava impedindo do Espírito Santo agir em você, então o mal não pode mais ter acesso à sua vida. Ele perde todo o domínio da vida daquela pessoa. Eles começaram a fazer uma limpeza na casa de Deus. Eles começaram a fazer uma faxina no santuário. E saiu tanta coisa que num dia eles não conseguiram tirar tudo. A Bíblia fala de uma semana inteira, 7 dias só colocando para fora do templo. Vai vendo. Só tirando para fora do santuário tudo aquilo que no passar do tempo eles foram colocando dentro de si. E você pode ver que tem pessoas que o tempo vai passando também e ela vai colocando dentro dela uma porção de coisas que não serve para nada na vida dela. Ela vai guardando sentimentos, ressentimentos. Ela vai guardando mágoas. Ela vai guardando coisas do passado. Ela vai colocando. Pode ser que ela não fale aquilo para ninguém. Aliás, nem para Deus, né? Mas ela vai guardando tudo dentro de si.
vai enchendo o seu coração somente daquilo que não agrada a Deus. E aí o Espírito Santo fica impossibilitado de agir na vida daquela pessoa. A Bíblia fala que não havia mais paz naquele lugar. Não havia mais alegria. Não havia mais vontade. O povo não orava mais. As pessoas não ofertavam. As pessoas não iam mais ao altar para honrar a Deus. Elas trocaram o Deus de Israel pelas coisas banais. Quem me entende, pessoal? Elas trocaram aquela vida de paz, de felicidade, pelo orgulho, pela prepotência, pelo pecado, pela arrogância, pelos sentimentos mundanos, e foram se afastando da presença de Deus. Olha o que diz o próximo versículo. Lá no versículo 10, ele diz assim, versículo 8. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Olha o que Ezequias disse: abre os olhos, veja, olha a situação que você está, porque você saiu da presença de Deus, porque você está querendo lutar com a força do braço, você vem se arrastando com esta situação, e olha a que ponto chegou. Ele disse: por causa dos pais, os filhos, as filhas, as mulheres, todos acabaram sendo atingidos. Por causa do pecado, aquele povo estava sofrendo amargamente. E a Bíblia diz: por causa da ira do Senhor, porque chega uma hora, pessoal, honestamente, cá entre nós, que nem Deus, nem o Espírito Santo pode fazer alguma coisa. Você sabia disso? Existem dois tipos de desertos pelos quais o homem pode passar. Dois tipos de desertos. Um deserto é aquele que o próprio Deus nos leva para nos preparar para coisas grandes. Diga amém. As lutas que a gente passa, as dificuldades que a gente enfrenta, o deserto que o próprio Deus nos leva. Eu vou fazer você passar por um momento difícil, por uma guerra, por uma luta, para que você aprenda mais sobre mim, para que você me conheça mais. Mas é assim, pastor? Deus permite isso? Deus permite. Ele levou, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Quem já leu isso? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E lá no deserto, ele foi o quê? Fala aí. Ele foi tentado. Lá no deserto, Satanás se aproveitando daquele momento que ele estava fraco fisicamente, Satanás se aproximou dele para tentar derrubá-lo. Mas ele não caiu, porque quem levou ele para aquele deserto para prepará-lo para coisas grandes foi o próprio Espírito Santo. Então, você está passando por um deserto, mas você tem consciência da sua fidelidade com Deus, do seu compromisso com Deus. Você tem buscado a Deus, você tem sido íntegro na presença de Deus. Se o Espírito Santo levar para o deserto, ele tira do deserto. Amém? E o segundo deserto é a própria pessoa que se leva para lá. Tem o deserto que o Espírito Santo leva, e tem o deserto que ela mesma se põe lá.
por causa das suas atitudes, por causa do que ela acha, do que ela pensa. Então ela se leva para o deserto. E aí, meu amigo, quem é que tira ela desse deserto? Fala para mim. Só ela mesma. Se ela se levou para lá, ela vai ter que sair de lá. E para ela sair de lá, ela vai ter que dobrar os seus joelhos, ela vai ter que colocar o seu rosto no pó, ela vai ter que se humilhar, ela vai ter que limpar o seu coração, ela vai ter que confessar os seus erros, senão ela vai morrer lá nesse deserto. Quem compreende? Eu queria que você avaliasse esse deserto que você está passando. Foi Deus que levou você? Ou foi você que se levou para lá? O povo se levou nessa circunstância, o povo que havia se levado a esse deserto. Por isso só havia angústia, por isso só havia amargura, desespero. A ira de Deus havia se acendido contra eles. Mas aí no versículo 10 ele diz, ó: agora estou resolvido a fazer o que, igreja? A fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Olha o que Ezequias disse: olha, eu estou resolvido a fazer aliança com Deus, para que essa situação venha mudar. Em outras palavras, quem quiser fazer, vai fazer também. Eu estou resolvido. Quem tem que resolver é a pessoa. Ninguém pode impor isso a ela. Não adianta a esposa querer obrigar o marido a se consertar. Não adianta o marido querer obrigar a esposa a se consertar. Isso tem que partir de dentro de você. Só que enquanto não houver o conserto, a situação também não se conserta. Enquanto a pessoa não se conserta com Deus, a vida dela não se conserta também.